podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Agora no podcast Impulsiona e Transforma, pergunte ao Jarbas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Hoje estou aqui com o Jarbas para responder algumas perguntas que vocês nos enviaram. Olá, Jarbas, tudo bem? Olá, pessoal, tudo ótimo. Quer mandar a sua pergunta? Nos responda aqui direto que a gente vai selecionar algumas para responder no nosso próximo podcast. Jarbas, eu separei uma pergunta, vamos lá responder ela? Estou pronto, pode fazer. A pergunta que eu separei é a seguinte: Jarbas, aqui na minha empresa eu não consigo me livrar da operação. Eu trabalho o dia todo mergulhado no dia a dia e não sobra tempo para pensar em qualquer plano futuro do negócio. Como que eu consigo me livrar dessa situação? Muito interessante, porque a gente convive, com os empresários e esse é um modus operandi da maioria dos empresários. Ele não sobra tempo, eu costumo brincar que o empresário está focado, solitário e focado no operacional. E ele deixa de ser empresário para ser empresidiário e fica preso na empresa e não consegue fazer praticamente nada a não ser a operação do dia a dia. E geralmente, quando isso acontece, quem mais perde é a própria empresa. Porque toda vez que o executivo principal, o empreendedor, ele cai na operação, ele deixa de fazer algo importante que é estratégico, que garante o futuro da empresa. Ele vira mais um bombeiro na empresa do que qualquer coisa. E isso me preocupa bastante, porque na maioria dos casos ele deixa de visitar os clientes, ele deixa de estar à frente do negócio na hora de realizar os resultados da empresa. E eu costumo dizer que o maior garoto propaganda de uma empresa é o próprio dono da empresa, principalmente as empresas de pequeno porte. E quando eu me deparo com essa situação, eu tenho uma dica interessante. Eu pego o empresário e começo a fazer um exercício com ele. Como seria esse exercício? Aí recomendo que você faça aí também, uma hora que você tiver tempo, pega uma folha de papel e vai anotar. Faz uma lista desse dia a dia operacional, corrido que você teve, todas as atividades que você fez. Coloca uma lista aí sem limite. Vai escrevendo, eu fiz isso, fiz aquilo, então faz uma lista completa. Terminou essa primeira lista, agora você tem uma segunda tarefa, dividir essa lista em duas listas. Uma lista onde você vai se perguntar, dessa primeira lista, o que só eu poderia ter feito no dia de hoje? O que só eu posso fazer pela empresa? E aí você anota, dessa lista, o que outra pessoa poderia ter feito por mim? A maioria dos empresários que são muito operacionais, eles são muito centralizadores e não conseguem delegar. E isso cria uma centralização e acaba sobrecarregando o empresário. Bom, quando eu olhei essas duas listas, eu vou começar a perceber, tem coisa que eu ando fazendo no dia a dia que outra pessoa poderia fazer. E se eu der a oportunidade para outra pessoa fazer, olha que surpresa, na maioria das vezes a gente vai descobrir que essa outra pessoa é capaz de fazer até melhor do que eu venho fazendo no dia a dia, porque ela vai conhecer melhor isso aí no dia a dia. E aí, quando terminou essas duas listas, eu vou me fazer uma última pergunta que merece uma reflexão mais profunda, que seria, agora, faça uma lista do que só eu poderia fazer pelo meu negócio e que no dia a dia eu não faço, porque eu não estou tendo tempo para fazer. Então, no final você vai ver que com essas listas na mão, você vai ter que começar a exercitar a delegação. Você vai ter que dar autonomia para algumas pessoas para que você possa focar efetivamente no que vai fazer a diferença no seu negócio. Legal, ótimo. Pessoal, obrigado pelas perguntas. A gente não respondeu todas, mas continue enviando que responderemos no próximo podcast. Obrigado, Jarbas. Um abraço a todos e até um próximo encontro. Você ouviu mais um podcast Impulsiona e Transforma. Obrigado, até qualquer hora.
Você ouviu o podcast Impulsiona e Transforma, o podcast da JM Consultoria. Podcast produzido por Pod House, a casa do podcast.